Ok. Com Silene Araújo. Voltamos com o Forró Bodó nesta manhã de sábado. Um papo legal aqui com o Múcio Aguiar Neto. O Múcio estava me falando que ele é presidente, não perguntei antes, da Associação de Imprensa de Pernambuco. Interessante esse trabalho que ele está fazendo e ele vai contar mais coisas. Deixa eu só falar aqui da árvore do Forró Bodó, árvore de Natal. Começamos hoje no Forró Bodó com nossa árvore de Natal. Ele não tem caixinha não, viu, gente? Só a árvore. E a árvore está bem autêntica aqui, ó. Tem bonequinha de pano, tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, um triangueiro, um alpercata, né? Tá vendo, você viu? Gostou? Rapador de coco. Um rapador de coco. Tem aqui, ó, o chapéuzinho do cangaço, um outro chapéu de vaqueiro aqui. Então tá bem interessante, de acordo com o Forró Bodó. E a estrela, para dar o Estrela toque. de Belém. E o Papai Noel em cima. Bem original. Tá super original, né, Múcia? Pois é. Nós temos que entrar no clima, né? O É povo tá verdade. em casa e o Forró Bodó não é só um programa de rádio, é um programa de rádio, mas com perfil de mídia televisiva. Você escuta o Forró Bodó na 99.9 e pode simultaneamente assistir nas redes sociais. Ou vai direto para o blog do programa forrobodó.blogspot.com.br. Lá tem o ícone em cima, TV Forró Bodó. Você clicou, assiste toda a nossa entrevista de hoje, a entrevista da semana passada, dos programas passados, clipes, assiste vídeos interativos do programa, visita cultural do programa Forró Bodó, tudo nesse link do Forró Bodó, TV Forró Bodó, que é do YouTube. E também na própria página inicial do blog tem a marca da 99.9, você também pode escutar online, a Universitária FM. É bem interessante. Então você pode ver a nossa árvore de Natal também, conhecer, se você não conhece, aí do outro lado do mundo, o Múcio Aguiar, escritor deste livro histórico, né? E também Sevi Nascimento, se você não conhece, pode conhecer agora, né? Basta acessar o blog do programa. Eu esqueci de dizer que Sim. ele está sendo vendido na livraria Berlim. Berlim. É, Então, na o Alemanha. livro de Sevi Nascimento, Também Amanhecer Versos Brancos em Berlim. 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 É, em Berlim. Na Alemanha, Na né? Alemanha. E também E você também pode. CD também, tá os lá, CDs né? também, né? Que Sevi também viaja muito É. fora do país. Os CDs dela também estão sendo vendidos. Aproveito para dizer que os meus estão na Sol CDs no Recife. Você que gosta do trabalho de Silene Araújo, DVD brasileira, DVD Pernambuco de todos os ritmos, quase todos os CDs de forró e também CD de frevo lá no Sol CDs. E o livro de Múcio, Associação de Imprensa de Pernambuco, essa história, esse resgate da história desde 1964, né? Pois é, esse livro retrata isso, 64 Esse período até a 85. Mas a Associação da Imprensa de Pernambuco ela foi fundada em 1931. São 83 anos, Muito tempo, né? muito tempo. Ela né? está na terceira idade já. Pois é, Novinha em doida. folha. Com o presidente novinho, né? E está novinha em folha, né? rejuvenescida. Né? E não é a primeira vez que a associação ela observa um período ditatorial, né? Vale lembrar que na década de 30 também, quando houve, a associação estava presente e ela nasce exatamente nessa efervescência de 1931, década de 30, com a questão pela não existência de sindicatos, a necessidade de se proteger a liberdade de imprensa e de capacitar jornalistas, uma vez que você não tinha o curso de jornalismo. Então são duas bandeiras que a associação ela vai se fundar. A liberdade de imprensa como princípio democrático e a capacitação de profissionais com a criação de cursos de jornalismo. Então essas duas bandeiras fizeram com que nascesse a associação no Recife, com abrangência em todo o território pernambucano. Que bom, que maravilha, né? E Múcio, nessa época de repressão que o seu livro retrata, tem algumas coisas interessantes que alguns jornalistas, até políticos, né? Os jornalistas viveram com alguns políticos. A gente tinha a associação tinha um fator muito interessante e importante na sociedade, Sim. não só do ponto de vista social, mas político, é que funciona no edifício AIP, né? Antes, o coração do Recife, onde existe efervescência política, tudo ali. Você tem o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, Diário da Manhã,
restaurante Era Leite, tudo, né, ali. Savoy, então era um centro ali da intelectualidade, de políticos. O mundo intelectual, O mundo os jovens, intelectual, né? tudo Que são era os ali. políticos de Pernambuco. de Pernambuco. Do Nordeste, eles se concentravam ali, Se né? concentrava ali. Guararapes, ali João no Pessoa Savoy, né? circulava por lá. Então nós tínhamos o edifício OIP, ainda temos, com um restaurante panorâmico, com toda uma estrutura, e era alta intelectualidade e políticos que circulavam por lá. Né? E desses políticos aí, quem era assim, bem conhecido? Assíduo, por exemplo, um fato político, quando Miguel Arraes foi eleito governador de Pernambuco em 1962, não foi no Palácio das Princesas que ele deu o seu primeiro discurso como eleito. Ah, foi não. Não. Até eu pensava que fosse, Ele né? foi até a Associação da Imprensa de Pernambuco, no auditório da associação, ele fez o seu primeiro discurso como Tá vendo governador aí? eleito. Então eu lembrei de uma frase que foi eu que fiz, sabe? Sim. Que o Jornal do Comércio, acho que até hoje usa, que foi no período que eu trabalhei lá na TV e fazia para jornal, rádio e TV os créditos e vinhetas e tudo da programação. Para saber, tem que ler. Para saber tem que ler, é verdade. Saber Então, tem que ler. olha, veja bem, para saber tem que ler. Você procura o livro de Múcio Aguiar, você vai saber dessa história, né? Eu não sabia. pois é. É uma coisa, um fato histórico, Um fato né? histórico. Na época de Até eu vou repressão. comprar, que me Repressão. interessa muito. O Miguel Arraes de Alencar fez o primeiro discurso no IP. E alguns fatos históricos eles se repetem. Até fazendo um adendo aí, só voltando à questão do Miguel Arraes, mas dizer, olha, não, porque a IP era historicamente conhecida como a casa dos comunistas. E não era verdade. Apenas era uma casa da democracia. É, verdade. Miguel Arraes fez o seu primeiro discurso como governador eleito, mas o escritório do então governador Marco Maciel, que era o outro extremo, foi ser no edifício IP. Tá vendo? Então, É porque todas as pessoas que abriam a boca, e principalmente jornalistas, que falavam um pouco a mais, já era taxado como comunista. É verdade, É verdade. já recebia esse Aproveitar esse mais dar um selo. alô para um ouvinte do Forró Bodó e sua esposa, que também na época da ditadura foram taxados como comunistas. Luciano Siqueira, que é o vice-prefeito do Recife, e sua esposa Luci, né? É verdade. Eles até trocaram de nome, estiveram escondidos um bom tempo. Foram guerreiros. Um grande abraço para eles. Esse horário, eles estão a caminho da feira. Sim. Ele sempre me diz isso. E eu ouvi do Forró Bodó. E aí, então a associação tem esse perfil. Né? Outro fator interessante é que quando o jornalista ele era detido, né, os jornais também tinham dificuldade financeira e tudo, a família ficava sem receita, sem dinheiro para pagar as contas, e a associação então criou um fundo financeiro para apoiar financeiramente essas famílias que tinham naquele período de ausência. Fora os que desapareciam Fora os também, que né? desapareciam. Nós temos casos aí, por exemplo, de Irã Pereira, que foi levado preso até no presídio de Fernando Noronha, né? Casos, também como Carlos Garcia, que foi presidente da associação naquele período, chegou a ser preso 10 vezes. Né? Tem histórias. Paulo Cavalcante, Paulo né? Cavalcante. Foi deputado, também era diretor da associação, e a Prefeitura do Recife na época mandou uma notificação para a associação falando que ele era comunista. Né? E aí houve uma sessão, uma Assembleia Geral para apoiar aquele diretor, dizer não há indícios, e que fosse por causa da filiação partidária dele do Partido Comunista, isso não interfere na conduta do jornalista. Né? Lembrando agora o companheiro Luciano Luciano Siqueira. Amigão. É verdade. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Isso é vocês estão ouvindo agora o quanto é interessante esse livro para vocês, estudantes de jornalismo, de radialismo, e vocês do Brasil inteiro, através das redes sociais, ouvindo, assistindo Forró Bodó, o quanto é interessante esse livro para saber, né? Para ficar por dentro da história que tanto moveu, né? Pois é. A imprensa E pernambucana. que faz parte da memória e da história da nossa sociedade, né? Que está gravada ali e que não pode ser esquecida nunca. Esse é um período que a gente não pode admitir que seja restaurado, aconteça. Não esquece, né? É verdade. Olha, e voltando para Sevi Nascimento, nossa cantora pernambucana, com mais de 25 anos de carreira, e lançando CD, mas também lançando o seu primeiro livro, seu primeiro filho, Amanhecer, Verão, Versos Brancos, né?
E Isso é você verdade. viu. Vamos ouvir o quê? Duas músicas desse CD Vamos. novo, que é desse. Vamos ouvir desse, né? Vamos, porque ele também já está aqui. Tá? É. Alguma, é uma coletânea. É uma coletânea. Certo. A essência é uma coletânea. Esse qual é o do número 5? É o 5. Cinco, Não, é o quarto, é o quarto. quarto CD. Estou preparando o quinto já. Certo. Então, desse quarto CD de Sevi Nascimento, vamos ouvir Quem Dera. Quem dera, com participação de Santana, o cantador. Certo. E esse outro, Conversa de Compadre, Com a Comadre. comadre, com o Geraldinho Lins. Então, vamos ouvir Sevi Nascimento cantando com Santana, o cantador, Quem Dera. E em seguida ela canta com Geraldinho Lins, Conversa de Compadre Com a com a comadre. Comadre. Aqui no Forró Bodó.